Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. O que você faria se tivesse a expertise para transformar negócios que estejam buscando crescimento ou enfrentando desafios? Eu fiz esse podcast. Bem-vindos ao Mentoria Aberta com Brisa Campos. Hoje, Brisa Campos no TPM. A minha convidada de hoje é a Miriam Oliveira. É uma empresária do nicho da beleza e vocês vão conhecer toda a trajetória dela e um pouco também desse mercado. Olá, Oi, Brisa! Muito legal estar aqui com você hoje. Confesso que estou um pouco nervosa, meu primeiro podcast, mas acredito que vai rolar uma conversa super legal. Essa parte de empreendedorismo, de crescimento, desenvolvimento, eu amo conversar, então vai ser ótimo. Eu tenho certeza. A proposta é a gente fazer um bate-papo mesmo, falar sobre esse mercado, explorar também a sua trajetória dele, né? Você pode se apresentar, Miriam? Fala um pouco sobre você, o que você faz. Atualmente eu trabalho com embelezamento no olhar. Acredito que futuramente vá expandir, que tem outros projetos vindo por aí. Mas eu encontrei um jeito de transformar de fora para dentro. A gente fala muito sobre transformar de dentro para fora, né? Mas eu sinto ainda um tabu em relação a isso. Quando a gente fala, se a gente melhorar a nossa imagem, seja detalhezinhos, acaba transformando o nosso interior mesmo. E foi por isso que eu decidi trabalhar com embelezamento no olhar. Eu já tô 1 ano e meio, vou fazer 2 em fevereiro na área. E hoje já ajudo mulheres a conquistar também esse lugar de fala, tanto com técnica, posicionamento, não só na parte com as clientes, né, mas também com as alunas e futuras mentoradas. Muito bem, a gente já vai falar sobre a parte dos cursos, mas teve algo que me chamou a atenção ali no seu perfil, Miriam, que diz muito sobre posicionamento, né, sobre como o profissional hoje precisa encontrar meios de se diferenciar num mercado que é tão concorrido quanto da beleza e que está em pleno crescimento, né. O nome ali no seu perfil me chamou muita atenção, você utilizar o Beleza Sensorial Premium. Então, eu queria saber de onde veio essa ideia e o que significa isso para você. Bom, essa ideia já tinha no meu coração, só que eu não conseguia colocar para fora. E aí, né, você é minha mentora, né, hoje eu participo, né, do Duplo Impacto, e eu sinto muito isso, que a mentoria fez desabrochar coisas que já existiam em mim, que impulsionou ali um verdadeiro potencial que já existia e eu não conseguia enxergar. Esse título, né, eu já exercia com as minhas clientes do cuidado, desde o WhatsApp até quando ela entra na sala, no atendimento mesmo. Hoje eu sinto que é muito difícil esse olhar mesmo para o ser humano. A gente vê muitas pessoas só pensando em si no dinheiro, só que dinheiro é consequência, né? E eu já exercia isso do cuidado, um café, uma conversa, um ouvir. E aí, dentro da mentoria, você deu esse start. Miriam, você já faz isso, essa parte sensorial, é algo premium, porque não é todo mundo que se atenta a alguns detalhes. E aí, foi por isso que eu externizei, né? No nome mesmo. Nesse conceito, né? Nesse conceito. É interessante você trazer isso a respeito de mentoria, porque hoje, também com tantos profissionais no mercado, né? Os especialistas tendem a pensar que estar em uma mentoria é assumir um estereótipo, que lá você vai ser, não manipulado, mas talvez diferente do que você é, inspirado a se tornar ali um modelo padrão, que se hoje acredita que é o modelo que traz sucesso, né? E na verdade, o papel, né, do mentor é trazer para fora o que você já tem em essência e trazer esse posicionamento de uma forma única, né? Então, muito interessante o que você trouxe. A respeito da experiência, né, do sensorial, isso só reforça o quanto hoje as pessoas estão buscando viver uma experiência, principalmente em ambientes em que você oferece um serviço presencial, né? Sim. Então, as pessoas estão buscando mesmo viver uma experiência. E o que você tem hoje lá no seu espaço que contribui para que ela viva uma experiência e não só um atendimento de um serviço? Bom, desde o começo, quando a pessoa entra em contato comigo, eu já tenho essa troca mesmo de acolhimento. Ontem eu atendi uma cliente que veio dos Estados Unidos e aí ela falou:
quando eu te mandei mensagem, você foi tão acolhedora e, assim, entendeu realmente o que eu queria, que eu fiquei com tanta vontade de vir. Ela falou que me encontrou no Google, pesquisou no Instagram, né, pra ver como que era a movimentação, me mandou mensagem. Então, assim, a partir dali da conversa já é uma experiência, né? E é um dos meus diferenciais que as meninas que são clientes novas sempre falam pra mim. Miriam, é muito difícil alguém que responda com tanto carinho, que entenda o que realmente eu quero, não apenas ir no lugar e sentar e a profissional só faz. E fora que quando a cliente chega, tem ali um cheiro agradável que fica registrado, né, a minha marca, a pessoa entra, já tem partes instagramáveis, então a pessoa se sente tão acolhida, porque hoje em dia as pessoas gostam, né, de tirar foto, de ver um ambiente acolhedor. Então tem um cafezinho, tem até mesmo quando ela entra, a gente também conversa sobre vivências, isso é bem legal. Fora que eu tenho uma maca que faz massagem, então enquanto a cliente faz o procedimento, ela consegue relaxar. Se ela quer conversar, beleza, se ela não quer, ela tem um momentinho dela ali com um som ambiente, e acredito que isso vai envolvendo ali uma atmosfera. Nos dias corridos é bom, né? A gente acaba ter esse sendo espaço. um momento de autocuidado, né? Não só um momento para se receber um serviço, mas é um momento em que ela tem para se cuidar e para olhar para si, né? É um momento que ela se escolhe, né? Falando agora de trajetória, Miriam, você é uma jovem empreendedora. Sim. Uma empreendedora jovem. E hoje, no mercado da estética, as pessoas dizem ver muito o glamour, né? E pouco dos bastidores. Você viveu aqui na sua trajetória recente no empreendedorismo, algum momento que tenha sido muito desafiador para você? Olha, muitos. Eu tô, né, há pouco tempo nessa trajetória. Eu sempre soube que eu amo ter contato com pessoas, amo vender, amo essa atmosfera. E assim, há pouco tempo eu me mudei de um espaço. Eu estava num salão e agora eu atendo sozinha ali no Schneider, em frente ao Tenda. É super fácil acesso, só que ali eu estou sozinha. Então, eu encontrei, assim, uma oportunidade, uma oportunidade, e eu acredito, assim, que foi um choque de realidade. Apesar da trajetória em si, a gente acabar fazendo as coisas sozinhas, quando tem pessoas do lado, a gente ainda se sente impulsionada, né? Seguro, né? E hoje eu estou sozinha. E essa trajetória, assim, pra mim foi muito difícil. Graças a Deus tem você, tem outras pessoas também que têm me ajudado a entender isso como uma liberdade. E também as clientes têm visto isso, porque agora é o meu nome. As pessoas, elas encaram o meu espaço como meu. Então, assim, a partir do momento que a pessoa entra no espaço, a atmosfera, o que você vê aqui, assim, como pessoa, o jeito de falar, o meu espaço transmite 100%. Da sua essência, da minha né? essência, exatamente. E esse, pra mim, foi o maior desafio. Ter que encarar e falar assim, Miriam, você é um empresário, você vai fazer dar certo. E agora eu tô indo, né? Fiz meu primeiro evento também lá, de workshop. E assim, eu tô indo com o peito aberto, tô apenas vivendo. E é muito legal, porque eu sinto assim, quando a gente é muito novo, é muito difícil você conseguir um espaço para ser vista, para falar. Porque as pessoas pensam, ela não tem muito repertório, ela não sabe muito, ela não tem várias vivências. Só que quando a pessoa jovem, ela tá disposta a encarar essa vivência, às vezes consegue ter até mais vivência do que aquelas pessoas que estão tempo na caminhada. Eu tenho a minha trajetória no empreendedorismo, eu estou há mais de 10 anos no ensino do empreendedorismo, então eu comecei muito jovem também. E eu precisei buscar recursos para me destacar, né, em um ambiente que era ali, né, já tinha profissionais já que eram de renome, e eu acho que o principal sentimento ali, a minha motivação era a coragem, porque quando você tem coragem para enfrentar os desafios, para se destacar, né, isso realmente ajuda muito nessa trajetória. Então você contou sobre o desafio que você viveu, e teve algum momento em que você viveu um grande sim, que você falou, nossa, agora vai, com esse sim, acho que agora vai. O grande sim
eu sou cristã, né? Então, assim, eu gosto muito de equilibrar essa parte física, emocional, espiritual. E, assim, quando o meu maior sonho era casar e ter uma filha. E aí, eu lembro que o meu marido, eu entrei, né? E aí, eu vi meu marido no altar e vi a minha filha entrando depois com as alianças. E eu falei assim, meu Deus, meu maior sonho se realizou. E agora? E eu lembro desse sentimento, eu falei, Jesus, eu estou agora perdida, eu não sei pra onde eu vou. E aí, veio no meu coração, Miriam, eu já te dei, só que não era o momento, você não entendeu o que era. E eu tinha feito um curso de design de sobrancelha 2 anos atrás. E realmente, porque, assim, eu sempre fazia pra todo mundo. Aí, eu fiz um curso pra ficar melhor e daí eu não fui pra frente por conta da gravidez. Eu já tinha um emprego mais estável, trabalhava 6 horas por dia, ganhava um salário ok pra minha idade. E aí eu falei assim, então é isso. Aí quando eu voltei do casamento, já tinha ido pra lua de mel, eu voltei e falei assim pro meu marido, amor, eu acho que eu vou pedir demissão. Eu vou tentar fazer um acordo, mas se não der o acordo, eu vou pedir demissão e vou começar a atender em casa. Daí ele falou assim, não, vamos com calma. Era dezembro, eu casei em novembro, aí era dezembro, ele falou assim, começa a trabalhar em casa. Só que, gente, morava na roça, lá no 7 Voltas. E mesmo assim, foram pessoas. E eu sinto que aquelas pessoas foram o meu grande sim. Foi Deus mostrando, Foram falando, as pessoas que acreditaram em você naquele momento, né? E elas atravessaram, assim, pra ir. E aí, eu pedi demissão. E eu achei que eu ia pedir demissão, assim, sei lá, fevereiro. Porque eu tinha colocado uma meta pra acho que foi 2024. Que eu vou fazer 2 anos agora. E aí, quando eu fui ver, eu já tinha pedido demissão. Em fevereiro, eu já tava no meu espaço. E assim, então foi muito rápido, foi o sim que eu abracei. Inclusive, eu falo isso pra todo mundo. As pessoas falam, meu, como você teve essa coragem? A verdade é que eu só fui, né? Às vezes, a gente precisa mesmo ter esse ato de fé. Decisão também, né? Eu acho que isso é muito decisão, né? Falando agora do mercado da estética, eu até busquei pesquisar aqui, Miriam, e vi que o mercado da estética cresceu mais de 500% na última década e continua em alta, né? Então, hoje, na sua opinião, o que diferencia um profissional comum daquele que se destaca? Você acha que o profissional hoje é necessário que ele busque inovação? Olha, eu vou falar por mim. Eu até tava vendo seu podcast, né, sobre imagem, sobre como se vestir, como o mundo vê a gente, né? Porque hoje mesmo, de manhã, eu também tava estudando, aí eu não vou lembrar o nome dela, mas ela é super conhecida também em relação a essa área de empreendedorismo, e ela falou assim, você tem que entender e parar de olhar pro seu umbigo e achar que todo mundo tem que ver o seu valor. Às vezes você precisa mostrar o seu valor, porque é o que você enxerga, mas às vezes o outro ele não enxerga. Externalizar, né? Exatamente. Então, eu sempre fiz muito isso, mesmo que não era estratégico. Até comentei com você que às vezes a gente faz tanta coisa intuitivamente e que acaba sendo super estratégico. Depois você começa a observar, meu, deu super certo, vou continuar investindo nisso. Então, assim, eu sempre gostei de me destacar em relação à imagem, até porque eu vendo beleza e eu acredito muito que beleza vem de beleza, independente da condição que você tem naquele momento. Beleza, na verdade, né, Miriam? Beleza vem de qualquer coisa. E tem agora, se fala muito sobre isso. Eu acho que talvez nunca teve tantas pessoas se posicionando a respeito da importância da beleza no contexto de venda, como se tem hoje. Vários perfis, até no próprio Instagram, TikTok, redes sociais, falando sobre a importância da beleza para vender, né? Sim. E para encantar. Então, de fato, todo profissional precisa se atentar a isso, né? Mas quem é profissional da área da beleza precisa se atentar ainda mais, né? Sim. E isso pra mim foi um diferencial. Eu sempre gostei muito. Veio da minha mãe. Minha mãe sempre fala assim. Inclusive, no primeiro espaço que eu tive, ela falou assim, Miriam, a gente vai deixar… Porque era uma sala… Não era bonita. Era só Jesus. E ela falou assim, Miriam, a gente vai deixar o mais agradável e mais aconchegante possível. E eram as condições que eu tinha. Eu fiz nas condições que eu tinha. Eu não tinha dinheiro. Eu até sempre falo isso pra todo mundo. Você tem… quando você tá começando, ou você tem dinheiro ou uma boa comunicação. Uma coisa leva a outra. Então, em questão, assim, do espaço, eu sempre quis algo muito aconchegante, acolhedor. Porque a mulher precisa disso.
Outra coisa também que eu investi foi no Instagram, movimentos de mulheres. Eu sempre, se eu tenho um tempinho, eu tô lá. Eventos, eu tô lá. Outra coisa também que eu fiz e que foi intuitivo, mas hoje eu entendo que deu super certo, por exemplo, se eu quero ter acesso... Vou falar das marcas hoje que me patrocinam. Eu queria muito ter um acesso neles, mas como eu fazia para chegar até eles? Conhecendo as pessoas em volta. Quando as pessoas em volta conhecem seu caráter, conhecem como você trabalha, automaticamente ela vai traduzir e vai falar sobre você para outras pessoas. Então, isso foi um diferencial e que as pessoas têm muito medo, tem que ter coragem. Eu lembro que no começo, hoje eu sou patrocinada pela Urbanic. Eu mandei mensagem pra Clarissa, a dona da Urbanic. Falei, oi, tudo bem? Você não quer vir fazer sua sobrancelha? E, ela é referência, sobrancelha. Eu nem sei como eu tive coragem disso. Aí, mas ela tem, né, já o pessoal que faz dela e tudo mais. Mas eu acho que isso, assim, deu um start, sabe? De alguma forma. Porque aí a pessoa viu que eu realmente estava disposta a... Estava disposta, né? Eu até coloquei aqui pra gente falar sobre essa construção e autoridade. Mas isso traz até a resposta da minha pergunta anterior, que é sobre inovação, né? Eu acho que você buscou nessa construção de autoridade e parcerias essa inovação pro seu negócio, né? E outra coisa que eu acho muito interessante falar, que eu já falei também pra você, é que por muito tempo, isso fez muito sentido pra mim, ainda faz, né? Eu amo ter parcerias, conhecer pessoas novas, porque quanto mais pessoas te conhecem, mais você consegue mostrar o seu trabalho pro mundo. Mas eu coloquei por muito tempo o meu sucesso na mão de outras pessoas. Eu acreditava que só uma marca me reconhecendo, só um espaço muito bom, sei lá, iria me fazer uma grande profissional, mas na verdade o posicionamento e ser vista não é sobre isso, é sobre ser e entender quem você é e você se colocar no mundo como você realmente quer ser. Isso é muito, muito relevante mesmo, que as pessoas confundem ou terceirizam a responsabilidade. Acho que elas compartilham a responsabilidade do seu próprio sucesso. Então, só vou conseguir se alguém me ajudar, se alguém abrir uma porta, né? Se eu for encontrada por alguém. E aí, quando a gente fala sobre essa construção de parceria, que essa seria a minha pergunta para você, né? Como o que uma profissional precisa para atrair a atenção dessas marcas, como as marcas que você tem hoje, que são suas parceiras. Mas eu entendi, dentro do contexto de tudo que você trouxe, que não é só sobre atrair, é sobre buscar. Ou talvez seja até mais sobre buscar do que sobre atrair, Exatamente. Né? Até porque nesse mundo, quando eu entrei, eu não sabia que era tão grande assim, gente. É surreal. Quanto mais eu vou conhecendo, a gente vai mergulhando e é surreal. Então, quando eu comecei a conhecer, tem muitos lugares que querem vender pra você esse status. E eu falei, eu não quero isso. Eu não tô disposta a vender o meu trabalho. Às vezes, pode ser que, sei lá, né, não pode cuspir pra cima aqui, né? Mas, eu sempre entendi que eu queria ser vista pelo meu trabalho, quem eu era. Por mais que demorasse, o tanto que fosse, que eu tivesse que gritar, fazer sinal de fumaça. Até as meninas brincam da equipe lá. Miriam, você era parceira muito antes de ser parceira. Porque eu comprei a marca. Eu tinha certeza que aquela marca era muito boa. E eu vendia. E hoje ainda falo sobre a marca assim como fosse minha. Eu visto a camisa mesmo das marcas. Então, fez parte da minha trajetória. Fez parte do meu crescimento. Então, acho que isso atraiu. Porque eu não queria ter que entrar nessa parte de vender. Eu queria que eu fosse notada mesmo pelo meu trabalho. E eu fiz sinal de fumaça. No que consiste essa parceria? Então, uma profissional hoje que esteja te assistindo, que ela queira ser notada por essas marcas ou que ela queira buscar uma parceria, qual é o caminho? Bom, eu sempre fui nos eventos que eles estavam. Ano passado, eu fui pra Beauty Fair e foi lá que eu conheci. A Beauty Fair é a maior feira da América Latina. A maior feira. E assim, ano passado foi a primeira vez que eu conheci, que foi realmente quando eu conheci esse universo. E aí, quando eu vi, na época, eu queria mesmo ser parceira da Urbanic.
E quando eu vi a marca, gente, que vergonha, mas eu até chorei. Porque fez, assim, muita diferença. Eu cobrava R$25 e do nada eu tava cobrando 65. E foi por conta da marca, porque ela começou a... Porque assim, você vai aprendendo, Então, um dos né? benefícios de se ter uma parceria é o quanto isso agrega, né, valor na sua marca e na sua autoridade. Sim. A ponto de Então, mas nessa época... poder elevar o preço do seu serviço. Do meu serviço. Mas nessa época, ainda não era parceira. E aí foi aonde eles me viram. Só que eu não sabia como funcionava essa coisa de parceria. Então, assim, tem vários tipos, né? Tem que você ganha material, tem que você ganha porcentagem. Do material, normalmente, é para você divulgar. Você ganha o material para usar no seu espaço. No meu espaço. E vender, assim. E vender. E você passa a ser uma representante da marca. Exatamente. Eu não vendo diretamente, mas aí eu tenho Mas meu falando cupom. das possibilidades de parceria, né? Essa é uma das possibilidades. Sim. E aí, outra possibilidade que pra mim era o que eu queria. Eu não tava nem preocupada se eu ia ganhar material. Eu queria ser vista e reconhecida pelo meu trabalho. Então, assim, quando a gente tem um objetivo, a gente dá um jeito de alcançar. Então, isso pra mim foi bônus. Esse ano, eu estarei lá na Beauty Fair apresentando minha técnica. E assim, Fala um pouco sobre a sua técnica. A técnica que eu vou apresentar na Beauty Fair não é de sobrancelha. Aí eu conheci outra marca através da Urbanique, que é a K-Beauty. E aí eles me chamaram para apresentar uma técnica de nanolips, que é nos lábios. É mais ou menos uma micropigmentação, porém é mais superficial. Então tem a durabilidade menor e não é efeito batom. Ele fica, sabe, uma corzinha de saúde. E aí... Quando eles me chamaram, veio, assim, esse estralo na minha cabeça. Porque esse era o meu objetivo. Eu queria que as pessoas vissem o meu trabalho. Seu trabalho, né? Então eu acredito muito nisso. Quando você ama uma marca e você deseja estar com ela, a gente acaba fazendo isso de forma... Não é pesado e você só faz. Aí a marca, ela vai ver que você tá ali dando o seu melhor. Acho que é importante alinhar os objetivos, né, Miriam? Você sempre teve o objetivo claro de que o que você gostaria não era ganhar produtos, não era só se beneficiar disso, mas era, de fato, ter ali a possibilidade, né, de colocar um holofote sobre o seu trabalho e ser vista e reconhecida. Acho que isso é fundamental para todo profissional em qualquer área, mas a importância de ter objetivos claros e alinhados para que percorrer o caminho para que se alcance isso, né? Falando um pouco agora sobre técnicas, você falou sobre a nanolips, né? E é interessantíssimo quanto se inova, né? Antes o que tinha era micropigmentação, falando de sobrancelhas, né? Eu acho que eu já fiz diversos procedimentos. Eu me lembro de quando eu fiz a micropigmentação pela primeira vez, as sobrancelhas, foi bem no pós-parto. Eu perdi muito cabelo, pelo, tudo. E aí eu fiquei com a sobrancelha muito falhada. E na época era aquela técnica... Como chama aquela fio a fio? A nano... Não chamava nano, não, viu? Era uma técnica lá que era microblending, será? Era uma técnica que era uma lâmina que fazia ali, né? E o fio a fio tava super em alta, né? E era bastante dolorido. Nossa! Eu me lembro que era bastante dolorido. E aí, depois, começou a ter o aspecto, ficou em alta, o aspecto mais natural da sobrancelha. Aí, tudo que todo mundo queria era deixar, porque antes era a sobrancelha bem fininha, bem marcada, bem desenhada, que deixava o olhar mais pesado, né? E depois, com as atualizações da moda, passou a usar mais um efeito mais natural, né? As pessoas começaram a buscar mais naturalidade. E aí, você não tinha essa possibilidade de reverter aquele procedimento. E eu fiz uma técnica de remoção a laser, né? Porque depois fica um efeito de tatuagem, já depois de muitos anos, né? E aí eu fiz uma remoção a laser para depois fazer uma técnica mais atual, né? Das sobrancelhas. Mas hoje, qual é a técnica que as pessoas mais estão buscando ou que mais se faz para sobrancelhas? Olha, a técnica que é o carro-chefe lá no meu espaço. E assim, tá crescendo ainda mais aqui no Vale. Eu sinto que ainda tem uma certa resistência em algumas pessoas ainda, por conta do conceito. Mas é a Brow Lamination. Quando ela entrou no mercado... E essa não é com lâmina? Não. Ela é uma técnica que a gente utiliza uma química que é específica para sobrancelha, então é super tranquilo. E ela tem uma durabilidade aí de até 5 semanas, porque
permanente. Então, conforme o seu fio vai crescendo, vai evoluindo, né? Nasce, cresce, morre, vai nascer os pelinhos novos sem esse laminado, sem essa técnica. Então, assim, tem uma durabilidade muito legal e disfarça. As minhas clientes atuais, hoje, elas entenderam isso, porque quando entrou essa técnica pro mercado, era muito arrepiada, era o efeito wide. E agora não, a gente entende que a Brow Lamination é para trazer alinhamento, disfarçar essas micropigmentação antiga, porque não é todo mundo que quer, né, entrar no laser, porque dói. Foi um processo longo, assim. E se a pessoa não estiver muito segura da imagem, ela realmente, desanima, assim, de continuar, né, o tratamento. Porque, de fato, é dolorido, dá aquele aspecto de queimado. E fica no rosto, né? Acho que diferente de uma remoção de tatuagem no corpo, às vezes é algo que você consegue esconder, né? O pessoal mas aí no rosto, fica andando de boné, óculos gigantescos. E eu, na época que eu fiz, e foi muito importante também pra mim esse processo, mas na época que eu fiz, eu continuei com o meu trabalho. Eu trabalho com a internet, então continuei gravando o podcast, eu continuei nos stories todos os dias, e a sobrancelha cinza, porque faz ali, dá uma queimada ali, eu acho, né? Não sei explicar exatamente, mas dá uma queimada. E aí foi assim, mas foi um processo longo aí de alguns meses, mas foi muito importante pra mim, foi muito bom mesmo. Então, hoje eu faço micropigmentação na sobrancelha, mas é outra técnica, não é de fio a fio. Mas não é hoje o que as pessoas mais buscam. Não, então, e aí, por que eu entrei na Brow Lamination? Porque eu não fazia, né, a micropigmentação, não fazia correção das sobrancelhas. E aí, a Brow Lamination, eu fiz exatamente pra isso, pra disfarçar aquele fundo que o pessoal não gosta e não tá disposta a tirar. Então, a Brow Lamination, a gente usa o tamanho do pelo. Então, a gente penteia e traz volume, deixa os fios mais evidentes. Então, aqui, o resquício, né, daquela micro que a pessoa não gosta, fica disfarçado. E aí, eu ainda utilizo a tintura da Urbanic, então fica mais evidente ainda o fio. Fica bem bonito. E aí, foi exatamente por isso que eu comecei a fazer a técnica. Hoje, eu atendo, olha que interessante, mais clientes de outras cidades, de cidades grandes. Porque aqui em Taubaté, ainda tem uma resistência. Hoje, graças a Deus, eu já tenho já consigo, as pessoas conseguem entender de fato o que é essa técnica e tem, assim, conhecido. A resistência, você diz, pelo efeito visual? Exatamente. As pessoas não sentem ainda. Porque elas têm na cabeça que precisa ser super arrepiado. E não é mais isso. A gente consegue apenas alinhar. Tem pessoas com a sobrancelha enrolada que adora a Brow Lamination, justamente por deixar mais liso, né, a sobrancelha. E dá um efeito de trazer mais volume, né? E também de expressão no olhar, né? De levantamento do olhar e tal. Eu sinto que a pessoa também fica com uma cara de clean, sabe? Porque fica tão alinhado e tão bonito, parece que a pessoa tá arrumada. Eu até falo para as minhas clientes, se você não gosta muito de ficar no dia a dia passando maquiagem, se você fizer ali uns cílios, a Brow Lamination, pronto, minha filha, passa um gloss e vai viver. Porque você já fica super arrumada. Já tá arrumada. Muito legal, muito interessante, né? Conhecer as técnicas e os avanços também. Eu sinto que as pesquisas na área da beleza são constantes, né? Então, os produtos e o quanto a constância também do tratamento da pele, a constância do skincare bem feito, vai evoluindo e vai trazendo sempre recursos para que a mulher se sinta bela dentro da sua individualidade, né? Acho que, por mais que venham sempre as tendências do que é a tendência do momento, a mulher respeita a sua própria individualidade, ela tem opções para aquilo que ela se sente à vontade. Então, não é porque hoje tá super em alta a Brow Lamination e tudo, ela ainda tem a opção de recorrer a uma micro se ela preferir, se ela quiser. Exatamente por isso que eu trabalho a sobrancelha, eu tenho um leque, assim, de possibilidades justamente para conseguir fazer aquilo que a pessoa quer. Mas, assim, a Brow Lamination, como eu falei pra você, veio uma cliente lá dos Estados Unidos e ela falou assim que ela é super em alta, onde você vai, em cada esquina tem alguém que faz. E aqui em Taubaté, assim, no Vale, tem também outras pessoas que faz. Só que, infelizmente, por ser uma química, se você não souber dominar, você pode estragar a sobrancelha da cliente. Então, eu já peguei muito pra consertar, pra fazer um tratamento. Por quanto tempo dura o procedimento?
fazendo? Assim, eu fiz. Por quanto tempo eu fico com o efeito da química? Até 5 semanas. Então precisa fazer uma vez por mês. Exatamente. Vai depender do ciclo do seu fio mesmo. Tem gente que vai durar 5 semanas, tem cliente que dura um pouco menos, então é até 5 semanas. O que geralmente as clientes fazem? Um mês brow lamination, outro mês design normal. Entendi. Dá um intervalo ali. Porque também é um efeito químico, né? Então assim, saber dominar muito a técnica é muito importante. A Cássia, que é do TPM, ela vai lá no espaço e ela tirou uma foto ontem, eu falei, tá muito linda a sua sobrancelha. Aí ela mandou um áudio, falou, Miriam, você não acredita que as pessoas estão comentando super, mas o que elas também relataram, que elas não fazem, porque quando ela fez com um tal profissional... Uma experiência mal sucedida, né? Eu já fiz também. E falei, duro. Acho que eu não gostei muito do efeito visual em mim. Mas eu também estava em outro momento com a minha imagem, né? Eu acho que... Mas assim, no caso dela, ela falou que a amiga, irmã, não lembro, falou que o pelo dela ficou duro. Gente, não fica duro. Por conta da técnica mesmo. Mal aplicada, talvez, né? E aí eu falei pra ela, então tá, posta. Porque assim, às vezes a gente fica tanto no nosso mundinho que a gente não entende que, assim, precisa, gente. Não adianta, tem que estudar, tem que saber dominar a técnica que... Eu acho que é do profissional, é obrigação do profissional. Então, precisa mesmo achar alguém que realmente faça com excelência pra você não ficar desesperado depois. Falando já, né, pegando um gancho nesse sentido, Miriam, de experiências mal sucedidas, né, que as suas clientes possam ter vivido com outras profissionais, às vezes por falta de preparo e também por falta de acesso, né, ao ensino de qualidade, falta de acesso a bons materiais ou a bons profissionais, a bons instrutores também, né, para a pessoa ser inserida e também se manter nesse mercado. Você passou também a dar cursos para preparar esses profissionais, né? Hoje eu dou curso de extensão de cílios, mas o meu foco é a brow lamination, justamente porque foi o que aumentou meu ticket médio. Então, assim, além de entregar um resultado legal, você também consegue ter um retorno financeiro maior. Eu fiz, né, meu primeiro evento de workshop, tô preparando o próximo, voltado a isso. Não entregue só isso, eu gosto muito também de falar de rede social, né? Mas eu acho muito importante trazer uma estrutura bem certinha para a pessoa poder sair de lá e realmente fazer. Ontem eu estava com uma aluna minha e ela já estava na área há muito tempo. E foi a primeira pessoa que falou, Miriam, você pode fazer... Era uma aperfeiçoação, sabe? A gente fala de repescagem. Você pode fazer, porque eu já faço a brow há tanto tempo, mas não fica igual. Que é uma atualização, né? E aí ela foi no meu espaço, foi a primeira vez. Aí ontem eu vi ela, depois de tempos, ela falou assim, Miriam, nunca mais tive problema com brow lamination, seja com qualquer produto que eu utilizo, eu consigo dominar a técnica e eu tenho vendido mais. Mas é justamente por conta disso. Apesar de ser uma técnica que as pessoas ainda têm uma certa resistência por não conhecer e não entender, hoje até no meu espaço eu faço como se fosse uma prévia. Antes de realizar o procedimento real, eu consigo mostrar para a pessoa como ficaria no rosto dela. Então, ela consegue entender e aí é até mais fácil dela associar e querer fazer o procedimento. Porque aí tira, né, aquela visão. Eu acho que hoje um profissional, para ser completo, um profissional que ministra cursos, treinamentos, workshops, que prepara outros profissionais, e isso tem sido maravilhoso. Quando ele tem entendido que não basta somente ensinar uma técnica para preparar outro profissional para que, de fato, ele tenha resultados concretos e evidentes com aquele curso, né? Mas ela precisa também preparar para a rede social, como você diz, para um posicionamento, para atrair, para vender, para encantar, para poder oferecer uma experiência, para fazer um bom pós-venda, entender sobre venda como um ciclo, porque o que a gente mais vê são profissionais ótimos e que estão desanimadas com o mercado, insatisfeitas com o seu próprio negócio, porque entende somente o negócio como fazer uma boa técnica para os clientes que chegam até ela, quando não entende o que é empreender na área da beleza, que vai muito além de aplicar uma boa técnica, né? Tenho até uma aluna que eu conversei isso com ela mandou mensagem para mim, Miriam, me ajuda a conseguir novas clientes. Aí eu falei para ela, o que você faria se você estivesse no CLT? Você ia esperar a cliente chegar? Se isso fosse um fato de você ganhar mais, uma comissão, você ia esperar?
ela chegar e falar, eu quero comprar isso. Gente, não funciona assim. É claro que também tem esses meios, né? Porque a rede social é uma vitrine, então sempre tem gente mandando mensagem quando tem algo estruturado e estratégico. Mas quando não tem, você tem que correr atrás dos clientes. Os clientes não caem do céu. Tenho aprendido muito, né? Isso com você, com o Rodrigo. A gente precisa tá aberto também a mandar uma mensagem. Oi, fulana, tudo bem? Ou às vezes até a cliente… Nossa, Miriam, pode concluir. Ou às vezes até a cliente já fez com você e aí por algum motivo ela não foi mais. Você manda uma mensagem, oi fulano, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Eu tô disposta a melhorar. Ou perguntar qual foi ali a experiência dela. Hoje eu faço muito isso, mas eu peço pra elas falarem no Google, porque também dá muito retorno. A avaliação no Google, né? É diversificar os canais, né? Então, diversificar os canais pra você ter possibilidade de alcance de mais pessoas, né? Mas o que eu ia… dizer sobre isso, sobre a importância de buscar clientes, é a resistência que o pequeno empreendedor, o pequeno profissional, quem está iniciando no mercado, tem de buscar clientes, sendo que empresas grandes fazem isso. Eu estive num shopping no Rio, há um tempo atrás, e fiz uma compra lá. E a loja, ela fica constantemente, uma marca renomada, fica constantemente me mandando um WhatsApp desde então. Eu já devo ter recebido mais de 30 WhatsApp dessa loja, sempre entrando em contato a cada 15 dias para saber se eu gostei da peça, se eu não gostei, para informar promoções. Então, os grandes fazem isso e o pequeno negócio… Tem vergonha. Tem vergonha, tenho medo de incomodar, eu acho que eu posso estar incomodando o cliente. Então, as pessoas que empreendem, né, em seus pequenos negócios, ela precisa ter essa visão mais aberta da importância de você utilizar o seu posicionamento, a vitrine em redes sociais para atrair clientes, mas também ter essa iniciativa de busca, né? Esse jogo de cintura, né? Eu fui num evento e o nome dela é Ana Azevedo, adoro acompanhar ela, que também é da área da beleza. E ela falou assim, sabe por que as grandes empresas, tipo, geralmente, eu sei que, eu acho que é um pouquinho mais absurdo, mas é Vivo, Claro, gente… Operadora, toda hora, e é um serviço que todo mundo precisa. Todo mundo já vai contratar, não é assim sobre profissional, uma área da beleza que a pessoa tem opção de, não quero fazer um procedimento. E eles mandam mensagem, e eles mandam todos os dias. Então, assim, eles fazem isso, mas assim, quando a gente é menor, é um empreendedor menor, eu pelo menos tenho esse zelo. A gente tem que aprender a fazer uma leitura da sua cliente, até que ponto você pode fazer, até que ponto você pode falar. Eu entro constantemente em contato com as clientes, mas você também tem que ter ali um certo limite para você não afastar essas clientes. Ontem mesmo eu mandei uma mensagem para uma cliente que faz um mês que ela não vinha, eu mandei mensagem para ela e perguntei o que aconteceu. E aí ela me contou uma história, assim, totalmente… não era nada sobre mim. E é importante a gente estar dentro dessa narrativa para entender, olha, a cliente não voltou porque eu não fiz um bom trabalho, ou porque ela não se sentiu acolhida, ou por algum motivo. Não, era algo pessoal dela, mas eu deixo a porta aberta para ela poder voltar. E isso eu acho muito interessante, porque às vezes a gente deixa aquela cliente de lado e às vezes ela só esqueceu de te mandar uma mensagem na correria do dia a dia, ou às vezes ela tá em outro momento, mas ela vai voltar. E aí o que acontece nessa correria do dia a dia, que ela esqueceu de agendar com você e você também não buscou. Seu concorrente… Outro concorrente mandou mensagem, ela falou, nossa, é verdade, estou precisando fazer mesmo, vou fazer aqui, porque a Miriam também não me mandou mensagem, então eu já vou aproveitar e já faço aqui, né, que é o momento que acaba perdendo espaço. Então isso de entender a venda como um ciclo, entender que esse contato, esse pós-venda, ele serve para construção de relacionamento, é uma visão que todo empreendedor precisa ter, que não é só mensagens de oferta, mas que precisa ter essa ação ali de pós-venda, né? Essa manutenção ali do cliente para ter então a estratégia de fidelizá-lo, né? E assim, hoje, né, com o decorrer do tempo, eu entendi muito isso. É muito mais fácil você vender para uma cliente que já é sua do que fazer novas clientes. Porque ela já conhece o trabalho, ela já sabe quem você é, então já tem aquela troca, já tem o que é mais difícil, que é a confiança. E o cliente novo, ele demanda um investimento, né? Então, para conseguir um cliente novo, você vai precisar fazer algum investimento, seja ali de um patrocinado no Instagram, seja o seu próprio tempo em que
você tá mandando mensagem para buscar essa cliente nova, né? Então, de fato, é bem mais fácil você manter a cliente. Precisa cuidar delas, né? Manter a sua cliente na sua base é mais assertivo, né? Sim. Miriam, agora falando ali de uma parte inspiracional da sua trajetória ali como empreendedora, você tem alguma frase, algum mantra, assim, que te guia nos dias difíceis do empreendedorismo? Olha, na verdade, assim, uma frase, assim, eu não tenho. Eu coloco muito, a minha fé é muito forte. E fé, junto com coragem, eu acho que impulsiona. Claro, é até aquela frase que você fala, chora um dia, dois nunca. Porque, um dia sim, dois dias sim, consecutivos nunca. Porque, gente, essa parte de empreender, de dar cara a tapa mesmo, entrar com o peito aberto, precisa disso. E às vezes não é fácil, gente. Mas é gostoso. Quando você escolhe aquilo que você ama, que você gosta, é muito mais leve, né? A gente conseguir caminhar. E quando eu decidi sair, eu falei, não vou mais trabalhar pelo sonho dos outros. Eu preciso trabalhar pelo meu sonho e o meu propósito. E aí eu entendi qual era o meu propósito? É justamente de transformar mulheres do lado de fora para dentro, que foi isso que mudou. Por um bom tempo tive depressão, ansiedade, e eu entendi que se eu ficasse deitada na cama, você não faz uma sobrancelha, não passar uma maquiagem, você vai se olhar no espelho como? Como que vai transformar? Aqui dentro, se meu lado de fora tá todo capenga. Então, às vezes, precisa fazer esse esforço, sabe? E é isso que me motivou. Tenho a minha filha, meu esposo também, que super me apoia. Eles sempre estão comigo em tudo isso. E, então, além das minhas clientes, eu também quero mostrar pra minha filha, por exemplo, que ela pode ter o poder de escolha dela, que ela pode sonhar e pode realizar. Acho que isso também mexe muito comigo. Porque hoje em dia as pessoas falam assim, não, você tem que seguir um padrão, você tem que fazer tal faculdade. Então eu falei hoje pro meu marido, eu falei, amor, por muito tempo eu fiquei com vergonha de falar que eu era designer de sobrancelha. Porque o que as pessoas iam achar de mim? Eu não vou fazer faculdade? Que eu fiz análises clínicas e as pessoas acharam que eu ia ir pra uma outra área. E assim, hoje eu falo com muito orgulho, tenho meu espaço, tenho pessoas que se inspiram na minha trajetória. Quem me conheceu na época que eu tinha depressão, eu era uma pessoa assim, sem perspectiva. Eu nunca imaginei estar onde eu estou hoje, sabe? E poder trazer essa liberdade, assim, pra minha filha de falar, eu quero fazer tal coisa. Então vai, filha, você consegue, você pode. O empreendedorismo, ele é muito transformador, né? Eu acho que o empreendedorismo, ele nos transforma na nossa totalidade mesmo, na nossa integralidade. Da liberdade que nos dá, eu acho que a maior liberdade que o empreendedorismo me deu foi a oportunidade de transformar o que é o meu propósito em um negócio. Porque eu poderia, claramente, trabalhar em um negócio de outra pessoa, né? Ou empreender em sociedade com alguém. Mas o empreendedorismo, ele me deu essa liberdade. Eu descobri muito cedo qual era o meu propósito e pude transformá-lo em um negócio e trazer nisso uma grande realização e uma grande satisfação, né? Satisfação pessoal e profissional. Sim. Eu ficaria muito tempo aqui conversando, Miriam. É muito bom, a sua trajetória é muito inspiradora. Você é uma jovem muito corajosa. Já te falei isso em outros momentos, né? Mas eu me vejo, assim, muito em você, assim, quando eu tinha a sua idade, na sua fase. Eu sempre usei a coragem como meu principal recurso. Tanto para vencer os meus próprios medos e traumas, mas quanto para buscar o meu lugar no mundo. Eu já sabia desde cedo qual era o meu lugar no mundo e eu estava disposta a encontrá-lo. Então, acho que a habilidade de comunicação, como você trouxe aqui, para quem não vem de um sobrenome relevante, ou quem não tem alguém que vai abrir portas, e você precisa, às vezes, abrir as suas próprias abrir as suas próprias portas, escancarar as portas para você e requerer qual é o seu lugar no mundo, né? E ter uma voz, e eu tenho falado bastante sobre isso, né? Sobre ter voz e nunca mais ficar muda. Então, a partir do momento que a gente tem voz, a gente tem a opção de nunca mais ficar muda. E essa não é só, é uma escolha, é uma grande escolha, né? Opção você tem, mas é escolher. Eu escolho ter uma voz ativa nesse mundo, né? Então, o empreender, ele nos traz isso, né? E é algo que a gente vive uma transformação pessoal, e a partir dessa transformação pessoal, a gente transforma as pessoas ao nosso redor. E isso é muito incrível, porque deixa de ser somente sobre o que a gente faz ou o que a gente vende, mas é quem a gente é e quem a gente mostra
mostra que o outro pode ser, né? Exatamente. E acho que isso é o mais incrível, sabe? Poder impactar dentro de casa com a minha filha, com o meu esposo e com as pessoas em volta, sabe? Porque, como a gente já falou muito sobre, e pra mim essa palavra coragem é uma das palavras, assim, que mais bate, assim, forte. Porque, sem coragem, impossível. A gente precisa, às vezes, dar um passo sem o chão e acreditar que daqui a pouco vai ter o chão, mesmo que pareça que você vai cair. E aí, as coisas vão se ajeitando. E, então, assim, é muito importante. É uma dica que eu daria pra quem tá começando, ou até mesmo tá muito tempo na área e, às vezes, tá tão… não sai do lugar, é justamente isso. Você já tem tudo na mão. Você só precisa ir. E esse ir é o mais difícil. Mas quando você vai, minha filha, não tem ninguém que segura. São as incertezas, né? Como a fé, assim. Eu aprendi bem cedo, assim, o sentido de fé. Porque muita gente hoje olha… É aquilo que não vê, né? Que não vê. E olha e pensa, não, eu tenho fé que vai acontecer. Só quando ela só consegue falar que tem fé, quando ela tem certeza de que aquilo já está certo, né? Que aquilo já vai acontecer. Mas, na verdade, a fé, ela é a certeza daquilo que você espera. Não aquilo que você vê, crê, né? E é muito real. E é engraçado que eu, por muito tempo, eu fiz isso de forma intuitiva, novamente falando. E tem hoje, muita consciência, né? E hoje eu entendo que, de fato, foi uma estratégia. E eu assisto muito podcast, pessoas relevantes. E todas fazem isso. Não tem como, porque se você não tem recurso quando você tá começando, você vai precisar ter fé e encarar e ir pra frente, né? É isso mesmo. Então, acredito muito que isso é um pontapé, sabe? Se você quer crescer, se você quer evoluir, precisa dar o primeiro passo, porque aí o resto vai acontecendo. E é sempre dar o primeiro passo. Você não precisa de um encorajamento para tudo que você quer viver, mas sempre para o próximo passo. É o único passo que você precisa dar. É o próximo, né? Quero muito te agradecer, Miriam, por estar aqui, né, pela disponibilidade por compartilhar de uma forma tão aberta a sua trajetória, o seu negócio, suas técnicas, as suas experiências, né, que te trouxe aonde você está hoje. Então, eu quero te agradecer mesmo por esse momento e deixa aqui as suas redes sociais para as pessoas que acompanharem esse podcast te encontrar lá. Muito obrigada, Brisa. Foi muito bom conseguir falar o que eu tinha no coração, que realmente quero que as pessoas vejam, né? Tem gente que só olha lá o Instagram e não imagina o que a gente percorre, né? Que nem tudo são flores, mas existe sim as flores. E muito feliz de ter aberto esse espaço pra mim, pra dar voz, né? A voz é alguém que tá começando. E meu Instagram é Miriam Oliveira Beauty. É super fácil também de achar. E é isso. Muito bem, Miriam, muito obrigada. E eu quero deixar um recadinho para você que está acompanhando de casa. Se essa história te inspirou, deixa aqui o seu like, comente. E eu quero te inspirar também a seguir aqui o canal TPM no Ar. Não só em assuntos relacionados a empreendedorismo, mas todo o universo feminino você vai encontrar aqui dentro de um dos podcasts aqui do Grupo TPM. Até a próxima!